Eu sou o Wellington. Ô, Wellington, bom dia. Bom, Bem, gente, vamos iniciar então, já são 8h33. Eu vou dar uns recadinhos, uns comunicados sobre a plataforma. Júlia Cássia, bom dia. E os exercícios que estão lá, os prazos. E hoje eu vou falar um pouco do livro que eu pedi, que eu coloquei lá, pedi para vocês reservarem uns 30 minutos por dia a leitura. Eu vou tratar. Bom dia, Vitor Hugo. Beleza? Então, assim, se vocês olharem a plataforma, vocês vão ver que encontram-se várias abas de filosofia, todas elas numeradas, de 1 a 4, que são as 4 semanas, tirando a semana do recesso, que foi semana passada, relativo aos exercícios que vocês teriam que fazer. Mas olhando lá, tem mais abas do que 4 abas. Por quê? Você tem uma primeira aba que é guia de aprendizagem. Tem exercício ali? Não, não tem exercício. Então, o que eu peço para vocês? Entrem, bom dia, Giovana, entrem em todas as abas. Abram, então a primeira aba está lá, guia de aprendizagem. Essa aba é apenas para você olhar, para ver qual é o rumo do nosso, bom dia, Isadora, o rumo do nosso estudo nesse bimestre, né? Agora a gente está bom dia, entrando. professor. Bom dia. Nós estamos entrando na fase da leitura, então o exercício da semana é dar uma oportunidade para a leitura, certo? Então, acho que é mais fácil se eu conseguir mostrar para vocês, né? Em vez de só falar. Aí fica. Como diz o mineiro, fica mais bom. Eu vou compartilhar a tela para explicar rapidamente essa informação. E aí, quem. Isso é uma guia do Chrome. Aqui, vamos lá. Na hora que aparecer aí, alguém me dá um olá, por favor. Apareceu já. Apareceu. Beleza. Meu apareceu também, professor. Tá pequenininho, né? Agora tá bom. Aí, né? Olha aqui, então, o que eu estou falando para vocês, ó. Aqui vocês estão vendo guia de aprendizagem. Então, não tem exercício aqui, ó. Então tem 18, eu estou no primeiro A, tá? 18 já entraram, faltam 11. Entrar, você abre o guia de aprendizagem, certo? Você pode salvar o guia, então aqui você pode acompanhar, né? Ó aqui, ó. O que nós vamos estudar hoje? A obra filosófica As Confissões de Santo Agostinho, certo? Então ele está presente, então, no nosso conteúdo como objeto do conhecimento, estudar a obra de Agostinho. E assim vai, ó. Então a primeira semana, Filosofia 1, 3 a 7 de agosto. Então, você tem aqui ainda alguns alunos que não fizeram, você tem o exercício aqui e alguns aparatos para você poder fazer a sua lição. Aonde não tiver exercício, pessoal, vocês entrem para, por exemplo, produzindo leitura, aqui também tem um exercício, ó. Vários não fizeram ainda. Então, assim, um ajuda o outro no sentido de então, essa semana, ó, Filosofia 4. Então, ninguém fez ainda. Então, tá aqui, ó, ficha que está pedindo para vocês lerem o texto. Aqui, Santo Agostinho em Confissões, está o texto. E aqui, 11 minutos, uma explicaçãozinha do texto. O que vai entrar aqui ainda? Vai entrar essa aula, certo? Ainda vai entrar essa aula, né? Vai entrar essa aula depois ainda como complemento
da... Aí, saí. Essa aula ainda entra como complemento para vocês poderem entender o que exatamente nós estamos propondo nessa semana. Então, entre em todas as abas. Onde tiver exercício, você que já fez, beleza. Onde não há exercício, você entra e dá uma olhada na aula, naquelas experiências que estão ali, né? Seja um texto, uma poesia, alguma ideia. E nem toda aba que está ali presente há algum exercício para entregar. Alguns são apenas de visitação mesmo, tá? Então, estou tirando a dúvida porque alguns colegas, né, dos terceiros anos, dos segundos anos também estão tendo essa dúvida. Tudo bem? Pessoal, nós estamos no terceiro bimestre iniciando um tema que, pela quantidade de autores ou de pensamentos, geralmente não se estuda, né? Mas é uma riqueza muito grande abordar o pensamento de Agostinho, porque ele na virada, né, no pós-Cristo, ele é um dos primeiros grandes autores que vai apresentar uma filosofia rica, uma fineza de filosofia. Então, nós, só para situarmos, né, no primeiro bimestre, ainda na escola, vocês tiveram a possibilidade de apresentar e de ler alguma coisa sobre Platão, que é o primeiro autor, né, ali ancorado ao seu mestre Sócrates, ensinando diversas situações que vão desde do conhecimento, à ética, à política, à convivência, à busca pelo ideal, pela verdade, enfim, vários indícios que a gente pode constatar no sentido de perceber aonde, de fato, a filosofia se encaixa nesse primeiro momento, o que nós chamamos de classicismo filosófico. Se vocês se lembrarem também, no segundo bimestre, nós estudamos a filosofia aristotélica. A filosofia aristotélica também ela é um acervo muito grande, enorme, e ela deriva do platonismo, ela deriva do pensamento lá de Sócrates, mas ele toma outro rumo. Então, dentro das possibilidades da lógica, da política, da teoria do conhecimento, nós optamos por ler alguma coisa da metafísica, e vocês fizeram um exercício sobre isso. Então, Platão e Aristóteles, dois grandes pensadores da antiguidade clássica. Antes dele, Sócrates, Platão e Aristóteles, junto com os sofistas, nós temos os pré-socráticos e todos os pensadores da mitologia. Bem, após Aristóteles, nós temos o pensamento helenista, as escolas estoicas, epicuristas, nós temos os céticos, nós temos o neoplatonismo, enfim, nós temos as escolas chamadas helenistas. E aí, historicamente, numa linha do tempo, nós vamos ter o nascimento do cristianismo. O cristianismo emergente na Palestina, em Jerusalém, a composição dos textos do Novo Testamento, né? A produção, sobretudo, de Saulo, né, de Paulo de Tarso, das cartas que ele escreve, vai se tornar não uma filosofia pura, mas uma teologia. E ali no primeiro século em diante se formam grandes autores, pensadores, que vão fazer, como o cristianismo se torna um pensamento também, não só uma espiritualidade vigente, uma espiritualidade que contagia a comunidade de pensadores, mas ela se torna um pensamento vigente. Então você tem desde Justino, um primeiro grande mártir, um pensador,
que começa a escrever também diálogos ao modelo de Platão. Então, mas só que para Platão, o diálogo em que Sócrates trava com os seus interlocutores, sobretudo os sofistas, era um diálogo voltado para convencer de que o conhecimento ele é livre, o conhecimento ele é limitado no sentido da consciência humana. Já com Justino, no cristianismo do primeiro milênio, do primeiro século, vocês vão encontrar um diálogo mostrando para os pagãos, para os sem religião, de que a religião cristã é a religião verdadeira, a religião onde estaria suportada a verdade. Então, tudo aquilo que os filósofos, desde da tenra idade, com Homero, passando pelos trágicos, passando por Sócrates, Platão e Aristóteles, enfim, por todos esses grandes pensadores, o que eles queriam aconteceu num evento histórico chamado Encarnação, onde Jesus, uma pessoa simples que conviveu entre nós, seria a própria divindade, ou o próprio Deus percebido ou anunciado, prenunciado durante todos os textos do Antigo Testamento, e que ele se torna ali, naquele momento, no primeiro milênio, um tema para a pregação, mas não só, para também a reflexão teológica e para a reflexão filosófica. Acho que um grande texto assim para a gente poder perceber o elan filosófico e teológico bem articulado do texto sagrado é o Evangelho de João, da comunidade joanina. Né? Bem, durante 4 milênios, o cristianismo ele não transita com toda a liberdade, ele vai um pouco às apalpadelas, sendo configurado como uma religião do Império Romano, até que Lactâncio, depois no concílio, no Édito de 311 de Constantino, e depois 325 a Igreja se reúne já num primeiro concílio, já formando a sua doutrina, o seu pensamento teológico, também filosófico, e os autores produzindo, muitos autores, né? Muitos autores. Até chegar, então, neste autor que nós vamos tratar, que vocês vão ler um pouco. Então, não se assustem com as orações que ele faz, com os louvores ou com as citações, porque é normal, nós estamos tratando exatamente de um autor cristão, né, que nasceu ali na região da África, em Tagaste, Agostinho. Né, provavelmente as representações que a gente encontra dele não nos levam a ele, porque se ele nasce no continente africano, a probabilidade dele ter pele negra ou de pele parda ou mais enegrecida é muito grande. E nós encontramos sempre um homem claro, barbado, branco, um bispo diferenciado na iconografia cristã. Né? Em 354, em novembro de 354, nasce Agostinho, e ele vai morrer em 430. Né? Em 430. Essa obra de Agostinho, As Confissões, ela vai aparecer dentro de várias, né? Dentro de várias buscas desse autor. Né? Agostinho de Tagaste, ele é filho, né, de um pagão e de Mônica. Mônica era uma cristã. Na Igreja Católica, os dias que se honra a memória deles são agora em agosto, foram agora em agosto, e é dia 27 e 28 de agosto. Ela, muito devota, querendo que ele se convertesse ao cristianismo, e ele, numa sede pela verdade. Então, assim, Agostinho, ele é alguém com bastante gana para aprender e querer conhecer a verdade. O que é a verdade? Então, se existe um tema filosófico em Agostinho, é este. O que é verdade?
Então, essa busca, essa gana de Agostinho em compreender a verdade, ajuda também a nós a tentar encontrar, de certa forma, né? Diferentemente de Sócrates, que a verdade para Sócrates era quase impossível de se encontrar, porque Sócrates fala através de Platão que a verdade está no mundo das ideias. E esse mundo das ideias ele não é acessível enquanto estamos no corpo. Agostinho ele vai ter um certo conhecimento não só do pensamento grego geral, mas também vai ter o conhecimento do pensamento grego passado pelo cristianismo. Então ele vai conhecer o pensamento hebraico, né, o pensamento judaico, rabínico, e vai conhecer também o pensamento das cartas e dos documentos cristãos, vamos dizer assim, que transitavam entre os mais eruditos de sua época, né? Então ele passa por diversas escolas que acabam sendo condenadas pela igreja como heresias. Heresia é quando uma doutrina ela sai um pouco daquilo que a igreja prega, né? Então Agostinho foi gnóstico, grande, né? Você tem aí como um apócrifo, que é um texto que não é oficial, o Evangelho gnóstico, né? Ou seja, a palavra gnose significa busca intensa de conhecimento. Ou os gnósticos queriam entender cada vez mais o mundo, né? Também Agostinho passa, e aí isso é importante na sua formação, na busca da verdade, ele passa pelo maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a doutrina das duas, ou da dualidade, de duas grandes verdades. Quais são elas? Existe o bem e existe o mal. E isso vai estar muito presente na filosofia de Agostinho. Bem, e isso também vem de uma certa consciência, de uma certa leitura de Platão, né? Platão, você tem o mundo das ideias e o mundo sensível. Você tem o mundo da verdade e o mundo da verossemelhança. O mundo da sensibilidade é o mundo sombrio. A alma não faz a experiência do conhecimento estando presa, estando encarcerada num corpo. Ela precisa da libertação, que acontece através da morte, para então contemplar a verdade das ideias. Então, mais ou menos nessa linha. Então, ele também passa, Agostinho, por essas experiências, não só gnósticas, como maniqueias, como outras tantas experiências de escolas do seu tempo, onde o seu principal objeto de conhecimento, a sua principal angústia de busca é a verdade. E como que se dá isso? Bem, a minha ideia não é explicar tanto um pouco da história de Agostinho, mas que vocês também pesquisem o mínimo da biografia dele, para ver os passos que ele foi dando dentro dessa ideia do itinerário da verdade, que vocês encontrem algo que seja interessante. No livro, vocês vão encontrar pequenos capítulos ou pequenos livros dentro da grande obra, né? Então, só para a gente se localizar, as Confissões elas são compostas de 13 livros. Então, você tem os 9 primeiros livros desses 13, eles são autobiográficos, ou seja, Agostinho conta, ele narra para nós como se dá essa incessante busca pela verdade. Como ela acontece, em que grau ela acontece. Então, a minha ideia é mostrar para vocês alguma chave hermenêutica para poder entender na leitura que vocês vão fazer o texto, né? Uma das primeiras coisas importantes é a gente, nessa busca do autoconhecimento, né, nessa autobiografia, nesse gênero de filosofia que as Confissões se tornam, aprender que isso é uma maneira de fazer filosofia, dizer de si mesmo, né? Agostinho tem uma outra obra chamada Solilóquios, onde ele mostra
essa constância técnica que ele tinha de conversar consigo mesmo, né? Até aprender ou encontrar dentro de si o verbo divino, a verdade que ele tanto almejava, né? Provavelmente esse livro foi escrito entre 397 e 398, até o ano de 400. Então Agostinho já tinha uma certa idade, e ele se converte, para resumir um pouco da vida dele, numa pregação na catedral, quando ele ouve o Evangelho, desculpem, anunciado e explicado por Santo Ambrósio. Então Agostinho ele sente uma vontade e ele se encaminha pela verdade através do texto sagrado, né? Bem, sem mais delongas, o livro 1, olha só que interessante, ele já com uma certa idade, então se ele nasce em 354 e ele está com quase 50 anos, quando ele vai pensar a vida dele, do nascimento aos 15 anos. E o que ele faz nessa anamnese existencial? Porque o que ele faz é isso. Ele olha para a vida dele, ele olha para trás, ele faz uma leitura da vida a partir dos valores que ele tem a certa idade. Então, ele começa o livro invocando a Deus, né? Dizendo que Deus o incita a louvá-lo, a buscar em Deus o prazer da existência, né? E ele diz para as pessoas que essa necessidade de invocação, ela é primordial, né? Já que eu de fato existo, porque tenho de pedir tua vinda a mim que não existiria se não existisses em mim. Ou seja, é primordial a existência humana na existência divina. Ele só existe porque Deus assim o quis. Então Agostinho vai preparando o leitor para que ele apreenda que a existência humana ela é decorrente, ela é dependente da vontade, do querer divino, né? Deus também não é uma coisa, um objeto de conhecimento tocável. Deus não é algo que ele está descrevendo de uma maneira empírica, assim como Aristóteles descrevia o mundo real. Deus é inefável, né? Então, logo também nas primeiras páginas do livro, ele mostra que esse desejo de Deus, tal como narrado no Salmo 62, onde há um anseio por encontrar a Deus, ele acontece dentro de tantas polaridades, mas que, não sendo Deus um objeto sensível, não sendo Deus um objeto voltado para a ganância humana, Deus é todo justiça e todo misericórdia para acolher o ímpeto humano, as paixões humanas. E ele vai dizer, minha alma é morada muito estreita para te receber. Então Agostinho confessa, logo de início, a grandiosidade de Deus e a pequenez humana. Então vai ficar muito claro isso na obra dele, não só nesta, em todas as obras, sobretudo quando ele for tratar da graça. O que é a graça? A charis grega, a graça de Deus, ela é uma dádiva, ela é um dom. Ela não é uma conquista. Ninguém é agraciado por Deus porque merece. Ninguém é agraciado por Deus porque é bonzinho. Nada de bom se encontra no homem que justifique no homem o mérito da graça. Porque a graça é de graça. É de graça, né? Então, a alma de Agostinho, quando ele vai tratar da graça, ele vai chegar a
essa conclusão. Por quê? Porque uma das linhas de interpretação possíveis do texto agostiniano é entender a natureza humana, que tem uma dimensão decadente, que ele vai depois a colaborar, a ajudar a combater o pelagianismo, que é uma heresia do século IV, quando Agostinho e Pelágio debatem sobre o esforço da obra e o mérito da graça, e o homem como imagem de Deus, mas imagem marcada profundamente pelo pecado de Adão. Então, essas linguagens, né, essas teorias religiosas são muito marcantes na filosofia agostiniana. Tudo bem? Bem, a um certo momento vocês vão encontrar assim, Agostinho recorda os pecados que ele cometeu na infância. Esse é outro ponto importante, porque Agostinho também, ele, ao observar, né, então vocês podem encontrar naquele autor, no vídeo que eu propus para vocês assistirem, sobre o livro de Agostinho, uns 23 minutos, mais ou menos, mas também tem a Democracia na Teia, o professor Luiz Felipe Pondé, fazendo um debate com o agostiniano. Depois eu posso marcar para vocês no link. É interessante, porque quando Agostinho ele está aqui recordando a infância, ele diz que a criança é dotada de sentido, né, como criança, como bebê, né, como ele aprendeu a falar, como surgiram, né? Então você vai ter uma teoria da linguagem, Agostinho, interessante, não expressa diretamente nesse início do livro, né? Mas eu sempre gosto de falar, o grande Agostinho, ele tem uma infinidade, ó, aqui atrás de mim vocês vejam aqueles livros verdes, né, que é parecido com esse, é tudo livro dele, né? Aqueles livros azuis também aqui, ó, tudo livro dele. Esses livros cinzas aqui, ó, esses livros cinzas chamam-se Cidade de Deus, são 4 volumes, ali é bilíngue, latim e português. Enfim, dessa coleção da Paulus, são acho que 40 livros, assim, acho que uns mais de 20, provavelmente, são livros que foram traduzidos da obra de Agostinho. Então, é alguém que produziu muito, escreveu muito. E aqui, no tópico 9 do primeiro livro, ele diz: eu tinha uma falta de interesse danada pelos estudos. Eu era zombado pelos educadores. Então, isso é interessante, né? O cara é uma referência do primeiro milênio do cristianismo e ele confessa, ele narra que ele não gostava de estudar e outra coisa, não gostava de... não conseguia aprender latim, não conseguia aprender grego, e ele preferia mesmo era jogar bola, né? Então, aí a gente fica até contente com isso, né? Parece eu, professor. Não é? Você é louco? Ele fala exatamente isso. Eu preferia jogar futebol do que estudar. Não gosto de estudar mesmo, né? Quando menino, o meu ideal era obedecer os mestres para prosperar nesse mundo, né, para tentar granjear e aprender a lidar com as palavras, né? Mas, para minha infelicidade, eu não entendi os estudos, né? Ele diz assim, eu me mostrava preguiçoso e eu era castigado à vara. Apanhava. O negócio dele era jogar futebol, né? Os castigos que os adultos, até os próprios pais lhe impunham, era de grande sofrimento, né?
Ele dizia, ó, mesmo com tudo isso, apanhando, levando castigo, né, levando xingos, zombarias, eu continuava estudando de menos do que se exigia de todos nós ou dele mesmo, né? Não que nos faltasse memória ou inteligência. Então, como ele está fazendo uma descrição da infância, ele diz: eu não era incapacitado de estudar, mas eu não tinha vontade mesmo. Então, nessa passagem, né, prefere o jogo e o teatro ao estudo, ele diz: eu desobedecia não para fazer coisa melhor, mas eu tinha um amor danado pelo jogo. Amando nas disputas o orgulho da vitória. Então ele mostra que quando ele jogava, ele ganhava do outro, ele gostava de ganhar do outro, ele gostava de sentir o outro humilhado. Então, Agostinho vai descrevendo um sentimento que vai ali aparecendo, ele vai tomando consciência do mal. Né? E fica muito claro na obra, num contexto geral, de que o que é o mal? O mal é a ausência de bem. O mal é a ausência de bem. Eu falei no início que ele passou pela categoria dos maniqueístas, que tem o bem e o mal. Então, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Bem, se o bem está ausente numa atitude, eu desejo o mal pelo mal. Então ele vai dizer, eu desejava jogar para ganhar e humilhar o outro. Eu desejava, ele vai contar em um certo momento aqui, que na casa dele tinha árvores de pera. Ele podia subir, pegar e comer, mas o que ele gostava de fazer? Ele gostava de ir na casa do vizinho e roubar as peras do vizinho. Então, essas narrativas de Agostinho, relacionadas a uma certa malícia de moleque, é exatamente que envolve ou demonstra essa atitude de quem compactua com a ausência de bem, portanto, quem compactua com o mal. O mal, para Agostinho, é uma escolha moral. Por quê? Porque está em nós, né, uma mancha, né, que ele acredita, pela teoria cristã e também judaica, da decadência de Adão. Então, o mal é a vontade. Então, aquele que não pensa no mal, que não se esforça para vencer o mal, ele compactua com o mal. E compactuando com o mal, ele está longe da graça de Deus ou da justiça de Deus. Então, Agostinho ele vai mostrar em vários tópicos por que durante muito tempo da vida dele, ele está afastado de Deus. Ele está aquém da história escrita, designada por Deus. E ele faz isso logo de cara nesse primeiro livro. Né? Ele sabe que Deus deixou os estudos. Né? Ele fala assim, ó, existe uma utilidade divina nos estudos. O aprendizado de todas as coisas nos levam a buscar a grande verdade que é o verbo divino. Tá? Só que as inclinações para a escolha moral do mal, para ficar distante da reflexão do mal, ou pelo desejo de roubar pera, o desejo de jogar e não estudar, o desejo de jogar e humilhar o adversário, o desejo, né, a raiva de não ser escolhido em algum tipo de jogo, ou no teatro, o orgulho de se apresentar diante dos outros como alguém, né, que tinha... né, ele também muito ávido à sexualidade. Né, você sabe que o tabu é muito grande dentro da religião cristã. Nós estamos falando da religião cristã. Ele é muito ávido, ele chegou a fazer uma prece interessante, né, não agora, neste momento do livro, mas ele diz assim, Senhor, dai-me castidade, mais tarde. Né? Ou seja, ajuda, é como se ele pedisse a Deus, ajuda a conter o fogo
da carne, mas não agora, porque agora está bom, né? Então, há várias ideias interessantes que você deduz, né, do texto agostiniano, sobretudo no que tange às escolhas da moralidade. Então, isso veio de Platão. Platão, você tem a ideia do bem, né, que é a ideia do sol iluminando a caverna, a ideia de Deus, mas você tem um demiurgo. Você tem a ideia do bem no Timeu, mas você tem um demiurgo. E você tem, no reino do Hades, ou no reino das sombras, da sensibilidade, a ausência de bem, né? Mas, de certa forma, ontologicamente, ou seja, como duas esferas que quase se assemelham em polaridades diferentes, você tem o bem e o mal. Isso não acontece, Agostinho, né? O mal, ele não é uma polaridade igual à polaridade do bem, que é Deus. Deus é o sumo bem. O mal, em Agostinho, é a escolha moral do indivíduo, a escolha antropológica. É você que escolhe, tendo na frente um bem a fazer, você desiste dele para fazer o mal. Mas isso só é possível porque Agostinho está pensando o passado. Ele está tentando rever a sua história no passado. E quando ele olha para o passado, ele vê: eu sempre escolhi, às vezes, coisas maléficas. Eu escolhi o mal, né? Bem, mas disso, num certo momento, né, ele vai dizer: Deus tira o bem até do mal. Então, se ele era provido de escolhas do mal, Deus também tira proveito do bem, até mesmo do mal. Veja. No entanto, no período da meninice, que a meu respeito suscitava menores apreensões do que a da adolescência, eu não gostava do estudo e detestava ser obrigado a ele. No entanto, eu era obrigado a isso, e para o meu bem. Mas eu não agia bem, pois só estudava quando coagido, quando obrigado, né? Contra a vontade, ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesma seja boa. Estudar é bom, mas se você não tiver com vontade, vocês estão entendendo? Quer dizer, estudar é bom, mas você só estuda coagido, com a vara na mão da mãe e do pai, né? Então, mas ele vê, existe um proveito benéfico, mesmo no esforço da vontade que não quer, né? Os que me obrigavam também não agiam corretamente. Somente de ti vinha o bem, meu Deus. Então, ele olha para o passado, vê todas as oportunidades de estudo que ele deixou para trás, que ele não quis, mas ele vê a bondade do ato de estudar como um benefício de Deus. Então, o tema é: Deus tira o bem até mesmo do mal, né? Muito bem. Eu já disse que ele tinha dificuldade de estudar grego, né? E aí ele vai analisar todas as literaturas que, em certo momento, ele chama literaturas corruptas. Por que isto? Porque Agostinho ele está observando o que foi aprendido, o que foi lhe ensinado. E esse aprendido, esse ensino que foi lhe oferecido, criou nele certos hábitos, certas convicções que, na sua avaliação moral, na sua avaliação ética, na sua avaliação teológica, já adulto, olhando para o passado, o afastou de Deus, né? Então ele pede que ele oferece, na verdade, tudo isso a Deus, né? Ouve, Senhor, a minha prece, para que minha alma não desfaleça sob o peso da tua lei. Tu és o meu rei e meu Deus, que para o teu serviço se consagre. Veja, olha que interessante. Tudo que de útil eu aprendi enquanto criança. Então, se Deus tira benefícios de todas as coisas, provavelmente na literatura e na mitologia, que ele chama de corruptoras, também
algo de bom ele pôde ter aprendido, né? Essa é a ideia de Agostinho. Agora, o fato de ter aprendido coisas boas, coisas interessantes, até mesmo em mitologias ou histórias pitorescas e não animadoras ou coerentes com o cristianismo da idade adulta, ele vai dizer que a inteligência também, durante muito tempo, foi desperdiçada em coisas vãs, em coisas sem importância, em coisas que não tinham uma validação para o nascimento do homem espiritual em conexão com o homem carnal, né? Fazendo uma menção à carta aos Romanos, né? Um certo momento do livro 1, ele diz: vem, Senhor, meu Deus, com paciência, segundo o teu modo de ver. Então, ele é bem sincero com Deus, ele quer que Deus refaça a sua história, ou ele se declara diante de Deus na história para que a sua história seja passada limpo e ele diga de verdade tudo que ele sentiu durante essa aspiração, né, de confessar-se, né, que o nome é Confissões, de confessar-se pecador diante de Deus, né? Os pecados da infância, né? Bem, eu já contei aqui que não gostava de estudar, enganava os pais em relação a estudar e jogar algum tipo de jogo, fazer teatro, mas ele fala também outras situações do pobre menino na sua decadência de moralidade, né? Então ele é bem ele cobra-se muito, né? Papai, você pode pegar um papel para mim? Galera, desculpa aí. Ó, termina o livro primeiro, né? Certíssimo, Jennifer. Ele é um dos principais pensadores cristãos, teólogos do primeiro milênio, né? O livro primeiro termina com tudo é dom de Deus. Então, eu tentei marcar ali 30 minutos, eu consegui ler o livro 1 com vocês, né? As principais ideias. Claro que explicando, né? Se fosse ler uma leitura mais despojada, mais corrida, acho que dava para fazer uma caminhada um pouco melhor, né? O livro 2, ele vai falar já da ideia dos 16 anos. Aí tem uma consciência maior, né? Mas eu vou apresentar uma outra obra para vocês, essa obra aqui, ó, chamada História da Filosofia Cristã, do Philotheus Boehmer e Etienne Jusson. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês algumas das principais ideias de Agostinho, né? A filosofia do cristianismo,
ela se divide em filosofia grega e filosofia latina, né? Na filosofia latina se forma, né, um grande mestrado do Ocidente em Agostinho, que funda, assim como existe o platonismo, o aristotelismo, existe a sofística, Agostinho vai fundar, de certa forma, um modelo de pensamento cristão latino, fundado sobre a patrística, que vem da palavra patris, pai, então assim, são os pais da fé. Então você tem um pouco antes da patrística a patrologia, né, de grandes, onde estão Jerônimo, Tertuliano, os Gregórios de Nissa, de Nazianzeno, Basílio, né, o Justino já citado, Orígenes e tantos outros autores do pensamento cristão que não dá para estudar porque seria fazer muita teologia com vocês, né? Mas só assim, como a gente já leu um pouco das confissões, de informação, né? As confissões, redigidas em 399, ele tem um livro chamado Retratações, depois ele escreveu Contra os Acadêmicos, da Vida Beata, né? Então a beatitude é a postura do homem diante de Deus, ou seja, a contemplação de Deus. Então o homem vai pela vida moral progredindo para este encontro com Deus. Da ordem, eu já falei desse livro hoje, Solilóquios, né? Da imortalidade da alma. Isso é interessante porque há um corte radical entre o platonismo, onde tem a mente e psicose, que é a transmigração da alma. A alma deixa o corpo, vai para o Hades e volta para outro corpo. A alma possui o conhecimento. Em Agostinho, há um corte nessa teoria platônica, porque Agostinho acredita na individualidade, né, na ipseidade, na singularidade da alma. Cada um é o que é. Não existe uma alma compartilhada que vai e vem do submundo ou de algum lugar pré-existente à vida humana, e nem pós-existente. Né? A alma, sim para a alma, mas não para uma transmigração. A pós-existência é o que nós chamamos aqui de vida beata, quando a alma imortal e incorruptível se põe ou se encontra diante de Deus para o julgamento final, que depois vai ser compreendido pós-patrística, mas já na outra escola, para o quarto bimestre escolástica, como juízo singular e particular, e depois como juízo final, o juízo da comunidade eclesial. Também da quantidade de alma, da música, sobre a linguagem, ele escreveu um livro chamado De Magistro, muito bom também, esse eu conheço, e o outro livro que eu conheço dele é da Verdadeira Religião, que ele escreveu entre 389 e 390, 10 anos antes das Confissões. Isso aqui é a caminho. Bem, não terminou, né? Em 3 livros, ele escreveu o Livre-Arbítrio, uma das obras é muito citada e pouco lida, né? Vou mostrar para vocês. Então, olha aqui. Livro sobre a Trindade, né? O que Agostinho faz aqui? Ele vai comentar as relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem,
Só no enunciado a gente já esgota, né, essas relações para nós e ad intratrinitário. E vocês viram o tamanho do texto de Agostinho, né, comentando as relações trinitárias ad intra nostra, ad extra nostra, ad intra trinitário. Muito bem. Etienne Gilson ainda nos ajuda a falar que, eu já citei para vocês, né, que Agostinho escreveu da cidade de Deus. Enquanto nós estamos na cidade terrena, somos peregrinos na penumbra da história, caminhantes, buscando, obviamente, a justiça, construir, através das nossas mãos, semear a bondade, a igualdade, construir o reino de Deus para que ele aconteça, para que um dia possamos, diante de toda a situação, vencer as desigualdades, as injustiças desse mundo e nos encontrar com Deus em seu reino. Então, a cidade de Deus é esse mundo ideal, onde a utopia política pode levar o Império Romano e também vai levar a cidade, a cristandade. Nós caminhamos para o reino de Deus. Esta é a ideia de Agostinho. Agostinho ele se emancipa filosoficamente muito cedo, né, como eu disse há pouco nas confissões. Né, ele tem uma vivência muito racionalista, mas ele nunca perde a presença da fé. Então, é importante esse dado. Quando você estiver lendo, você nunca não deixe esse dado longe da sua perspectiva. Existe uma profunda relação entre fé e razão. Ou seja, Agostinho é alguém que procura entender a fé e, vivendo a fé, expressa ela de modo racional. Ele explica a fé para os seus contemporâneos. Né? E isso quem fala é Etienne Gilson, muito interessante. Né? Mas ele vai renunciando também a algumas coisas, por exemplo, como o materialismo. Né? Já que Deus não é um objeto eminentemente material, a renúncia a radicalidade do materialismo é necessário, assim como um racionalismo, né, uma ideia de razão totalmente que expurga a fé, também ele vai deixar de lado. Né? Também vai deixar de lado a questão do ceticismo, da não crença, porque ele adentra, ele abraça a fé cristã, e o pressuposto para isso não é um fideísmo bobo, mas exatamente a possibilidade de crer em Deus e de, crendo em Deus, atuar ou dar razões para a sua fé, né? Conforme a carta de Pedro 2,14, né? Dar razões que sustentam a nossa fé. Né? Bem, tem uma passagem aqui, eu acho que eu vou parando hoje por aqui, ó, diz assim: donde se segue que o mal não é senão a privação de um bem. Já foi dito hoje. E que o mal, como tal, não existe. Tudo que existe é bom. Então, para a nossa próxima aula, eu acho que por hoje está bom, Agostinho vai responder uma pergunta. E eu gostaria que, na nossa próxima aula da semana que vem, a gente vai estar ainda dentro da dinâmica do livro, vocês vão estar lendo, eu vou propor uma atividade, mas que vocês possam pensar, vocês todos que estão aí. Qual é a questão? Se Deus é bom, e se tudo que Deus faz é bom, né? Se você ler o livro do Gênesis, lá o capítulo 1, Gênesis 1, diz que Deus viu que tudo era bom. Então, faça-se a luz, faça-se os luzeiros, faça-se o mar, faça-se as aglomerações e se junte às águas do oceano, e assim se fez. E faça-se os animais selvagens, os animais domésticos, enfim, faça-se o homem, a imagem, tudo Deus faz, e tudo que Deus faz é bom. Muito bem. Se tudo que Deus faz é bom, por que existe o mal no mundo? Se o mal
é a ausência de bem, então esta ausência de bem também é a ausência de Deus? Então, como que a gente responde essa situação do mal? Deus pode acabar com a fome no mundo. Deus pode acabar com a pandemia agora, se Ele quiser. Porque se Ele quiser terminar agora com a fome, com a pandemia, por que Ele não faz? Agostinho vai se colocar essas questões. Da pandemia, não, mas da fome ou de qualquer maldade humana. Por que Deus não acaba com as implicâncias e as mazelas humanas, se Ele é bom? Ou Ele não pode? Se Ele não pode, Ele não é todo-poderoso. Então ele perde um predicativo importante. Deus Todo-Poderoso. Mas todos os textos, desde a Antiguidade, tratam a Deus como Todo-Poderoso, onipotente. Agora, se Ele não quer, se Deus não quer acabar, de qualquer forma, Ele quer tirar um bem desse mal, que seria falta de camaradagem. Então, para a próxima aula, vocês lendo o texto, tentem entender, tirar do texto, tirar da leitura de vocês, ô louco, por que Deus não acaba? Porque Ele é um sádico. Eu estava lendo ali, ó, peraí, gostei de uma resposta aí. Eu acho que Ele é sádico e gosta disso. Ô, João Caetano, é como se Ele olhasse para nós, né, ficasse, né, o Hélito também, percebendo que nós somos um biboquê na mão dele, né? Igual aquela criança com um palitinho de limpar o dente que fica cutucando a formiga, sabe? Machucando a formiga. Ele pode, a Jennifer foi na Bíblia e diz, mas neste mundo vós tereis aflições. Deixa eu ver a conclusão. Eu venci o mundo, mas tem de bom ânimo, né? Bem, a resposta cristã para as questões do mal exatamente é essa consolação do mundo que há de vir, né? O reino de Deus, a cidade do céu, que Agostinho vai também se apropriar. Bem, já deu nosso horário. Gostaria de agradecer a todos vocês aí pela presença e desejar uma boa quinta-feira, uma boa continuidade de aula para vocês, tá bom? Tchauzão. Até mais. Tchau, senhor. Tchau. Fica com Deus aí. Bom dia. Tchau, obrigado. Alô. Tchau, menininho. Vai lá. O que você está procurando aí já? Tchau, tchau. Valeu. Um pato ali, o Natan. Tchau, tchau. Tchau, Giovana. Obrigado também. Então, pessoal, essa foi a aula do dia 3 de setembro, né? A gente vai nomenclaturar ela como uma introdução às Confissões de Santo Agostinho, livro 1, porque foi exatamente a abordagem que a gente fez aqui, né, sobre esse primeiro livro, né, mostrando o ideal de Agostinho, mas se concentrando nas narrativas do livro 1, né? E espero que vocês possam fazer uma experiência de leitura e que seja agradável, que seja frutuosa,
no sentido de aprender que observar a história da sua vida é, de certa forma, rever a história da sua vida, de certa forma, esse gênero de filosofia autobiográfico que Agostinho cria, ajuda todos nós a proceder, né, a angariar melhores posturas e compreensões de nós mesmos, do nosso passado, do nosso presente e dar luz para o futuro, tá bom? Um abraço a todos.